CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11 horas, 5 minutinhos, muito bom dia para você, sintonizado nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o CBN Esportes desta segunda-feira. Bom início de semana para você, que seja uma semana de muita alegria, semana de carnaval, muita folia e muito juízo também. Hoje, 13 de fevereiro de 2023, faça como Antônio Lupe, tenha juízo durante o carnaval, é isso aí. E você pode, claro, deve participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 19 991869070, e também através do chat no YouTube. Deixe lá o seu recado que a gente vai ter o maior prazer em recebê-lo. Final de semana de muita bola rolando, de muita informação, aliás, não só bola rolando, como bola voando, bola subindo. Tivemos Super Bowl, tivemos vôlei, Ponte Guarani em campo, clássico em São Paulo, enfim, foi um fim de semana para todos os gostos. Coringão sendo campeão feminino, muita notícia para você no CBN Esportes desta segunda-feira, então... Como o cardápio está cheio, a gente já vai direto para os destaques de hoje. E começou o carnaval, hein? Clássico entre Sport e Santa Cruz pela Copa do Nordeste é adiado pela CBF por conta da abertura dos festivos lá no Recife. O pedido foi feito pela Secretaria de Segurança Pública do Recife. Nova data para o confronto ainda será definida. E agora o destaque da Ponte Preta. Essa semana ele está com as notícias da Macaca. Muito bom dia para você, meu caro Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Semana começa boa para Macaca, depois de uma vitória importante contra o Oeste dentro de casa, liderança mantida e Matheus Jesus em alta. Vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos daqui a pouco, elogiando bastante o comportamento dentro e fora de campo do Matheus Jesus. Para amanhã, já tem pouco tempo aí de preparação à Ponte e muitos problemas para resolver, viu, Pio? Essa semana, aliás, a Ponte, a gente vai falar disso ao longo do CBN Esportes, tem um calendário que, meu amigo, vou falar para você. Inclusive, agora há pouco, a própria assessoria de imprensa da Ponte divulgou uma matéria falando de uma estratégia do time Ponte Pretano para dar conta desse calendário que realmente tá puxado. E ontem teve clássico lá na capital paulista, com muita chuva inclusive, hein? O destaque do confronto São Paulo e Santos, o Sansão, com o Roberto Lioi. Debaixo de muita chuva e com gramado encharcado, São Paulo derrotou o Santos no clássico no Morumbi por 3-1. Resultado que deixa o tricolor paulista na segunda posição geral do campeonato e o Santos apenas na 13ª posição. E geralmente, domingo, depois do almoço, macarronada ou um frango assado, lasanha ou um churrasquinho. O que você prefere, Antônio Lupe? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Eu prefiro um churrasquinho. Um churrasquinho, tá. Coisa linda. Macarronada... Vai também, vai se tiver também. Churrasco, macarronada, maionese, frango. Você come churrasco com macarronada? Não. Ah, bom. Porque não combina, né? Combinar não combina, mas assim, é porque assim não tem. Porque se tiver, se tivesse, come. eu amassava. A maionese com a macarronada vai. Não, aí já tem muito carboidrato, né? Tá. Então maionese eu deixo pra segunda-feira. Ah, então tá bom. Mas geralmente depois disso, a gente dá aquela cochilada e quando dá 4 horas, assim, você fala, vou levantar pra assistir futebol. Aí você encontra Corinthians e Portuguesa jogando. Aí com 10 minutos do primeiro tempo você volta a dormir, porque vou falar pra você que jogo chato. Meu Deus do céu. As informações do Corinthians com Bruno Faria. O segundo clássico do Corinthians na temporada foi diante da Portuguesa, no estádio Mané Garrincha, e terminou empatado por 0-0. O confronto teve 7 novidades no time titular. Os principais jogadores, Renato Augusto e Yuri Alberto, retornaram entre aqueles que começaram o confronto, mas o Timão pouco conseguiu incomodar a Lusa. A Lusa ganhou mais de 2 milhões, mas Antônio Lupe me alerta por uma situação aqui que traremos ao longo do programa. Que coisa, hein? Agora o Bruno Faria, Carlão de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, Antônio Lupe. Bom dia ao ouvinte CBN.
ele começa o destaque do Corinthians dizendo: o segundo clássico que o Corinthians... Aí eu te pergunto pra já começar a polêmica, Carlão de Freitas. Corinthians e Portuguesa é clássico? Pio, já foi, né? A Portuguesa já teve seus dias de glória, infelizmente hoje ainda tenta se recuperar no mercado. Hoje é o famoso duelo regional, né? Jogo tradicional. Isso, por exemplo, aqui para nossa região, clássico, Ponte Preta e Guarani. Ponto. Isso. Acabou. Agora 15 de Piracicaba e Guarani, Ponte Preta e 15, Inter de Ponte Rio Limeira, Branco de Americana, Rio Inter de Branco. Limeira. É um Duelo jogo- regional. Tá Isso. certo. Um duelo regional com rivalidade. Isso. Acho que podemos, Acho que você foi bem. né? É mais ou menos por aí. Isso. Essa é... Nesse caminho. Essa é a Nessa definição. esteira, né? Nessa esteira. Boa, Pra fazer um isso. job. Jogging. Jogging. Jogging Boa, na esteira. boa, É isso. maravilhoso. Nesta seara. Isso, nossa senhora, agora temos muitas definições para esse jogo. Antônio Lupe, o destaque do Bugre. Bugre que venceu mais uma na Série A1, Antônio Lupe. Foi até a cidade de Sorocaba e também debaixo de muita chuva venceu o São Bento pelo placar de 1-0. Richard Rios foi o nome do jogador que fez a alegria do torcedor bugrino. Com o resultado, o Guarani deu um chega pra lá na zona do rebaixamento, subiu para a terceira colocação do Grupo B e agora sonha em conseguir uma vaga dentro do G2 do seu grupo para classificar para a próxima fase. Duelo contra o São Bernardo quarta-feira no Brinco é tratado como um jogo de final de Copa do Mundo. São Bernardo de Léo Jabá. Que agora sim vai ter o seu espaço aqui na programação da Rádio CBN. Sem dúvida, vamos ouvir Léo Jabá essa semana. A matéria foi gravada há 283 dias, mas uma hora ia... A matéria ia quando conseguir ouvir. Léo Jabá, recém-saído da copinha. Eu vou consultar quantos anos tem Léo Jabá. Deve ter seus 24, 25 anos. Essa entrevista foi gravada logo após ele ter feito a copinha em São Paulo. Gente, mas é um Olha lá, ele material... está com 24 anos. Ele nasceu em 2 de agosto de 98. Quando ele disputou a copinha, ele tinha 18 para 19. Foi quando Antônio Lupe fez essa entrevista com ele. Foi um material especial para um jogo que vai ser especial. Isso, sem Eu acho que dúvida vocês estão nenhuma. fazendo um terremoto em cima de uma coisa pequena. Aliás, no jornalismo, gente, isso chama matéria de geladeira, certo, Carlão de Freitas? Isso. Essa do Léo Jabá é quando tinha aquela geladeira azul, sabe? Aquela Sim, lá, casa de vó, né? aquela bem antiga. Ou aquela retrô pequenininha que na verdade foi quando lançou, A né? Olha, não é nem de freezer, é de geladeira muito mesmo, bom, aquela muito bem bom. antigona. Agora, quem continua impossível no Paulistão é o Palmeiras. As informações do Verdão, ou o destaque do Verdão com o Leonardo Dai. O Palmeiras alcançou a 5ª vitória consecutiva no Campeonato Paulista e disparou na liderança geral da competição ao vencer o Água Santa por 1-0 na cidade de Diadema na manhã deste domingo. Pela primeira vez no ano, o técnico Abel Ferreira não escalou nem o time titular com força máxima e nem um time inteiramente reserva. E agora os destaques de Fábio Scheibe, nossa enciclopédia esportiva. Bom dia, Fabião. Bom dia, Pio! Chego destacando que o Brasil é campeão sul-americano sub-20. Com gols de Andrei Santos e Pedrinho, o Brasil bate o Uruguai por 2-0 e conquista o sul-americano sub-20 na Colômbia. A seleção brasileira é a maior campeã do torneio com 12 conquistas. Em maio, o time de Ramon Menezes disputa o Mundial da categoria que vai ser disputado na Indonésia. E no futebol americano também tivemos campeão, viu, Pio? Kansas City Chiefs bate Philadelphia Eagles por 38-35 e é campeão do Super Bowl 57. Em sua 6ª temporada na NFL, o astro Patrick Mahomes conquista o 2º título. E mais, que pintura, hein, Pio? Golaço de cano do meio-campo no clássico contra o Vasco no Maracanã ganha destaque ao redor do mundo. Na Argentina, terra natal do jogador, principal jornal esportivo do país classifica a jogada como gol antológico.
Aliás, Marrones que ontem tava mancando uma enormidade no fim do primeiro tempo, assistiu o show da Rihanna e aí ficou todo animadinho, voltou pro segundo tempo destruindo. Como joga Patrick Mahomes, coisa impressionante. O Cris Salviani tá dizendo aqui, ó, Léo Jabá estava no batismo da Rainha Elizabeth quando gravou essa entrevista. Não, meu Deus do céu, aí também, né? Eu recebi uma mensagem aqui de um companheiro nosso aqui da equipe. Ele disse que só o Marrone foi campeão, se o Bruno não. Não fui eu que. Ele mandou mensagem aqui, ó. Jesus do céu. Você sabe quem é? Leia na íntegra. Essa merece. Leia na íntegra a mensagem. Ele falou assim: pergunte ao Pio se só o Marrone foi o grande destaque. Onde estava o Bruno? Olha aí. Deve estar dormindo na praça, né? Não sabendo que era impossível, Antônio Lupe foi lá e fez. Não. Ele completou. Antônio Lupe. Meu Deus, Antônio. Recebi aqui de um companheiro nosso aqui, ó. Aquele do pavê. Não, ele não satisfeito. Não satisfeito, ele completou. Ai, meu Deus do céu, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, produção de streaming de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já fala do vôlei Renata, tem o toque de ouro com o André Heller. Hoje eu vou apertar André Heller, hein, porque a derrota de ontem, rapaz do céu, a gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E o Vôlei Campinas foi derrotado ontem pelo Montes Claros América Vôlei por 3-0, jogando lá em Belo Horizonte. Primeiro set chamou a atenção, hein? Parcial de 38-36. Foram 48 minutos de primeiro set. Segundo set, 25-22 para o time da casa e no terceiro set, 25-20. Até o início da partida, o time de Montes Claros era o antepenúltimo colocado na tabela de classificação. O Vôlei Campinas iniciou essa rodada na vice-liderança. Atualizando aqui, inclusive até no próprio site aqui da CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, que tá bem devagar hoje, tá demorando para atualizar a classificação pra gente trazer exatamente. O Minas acabou ultrapassando o time campineiro, foi a 34 pontos ganhos, venceu ontem na rodada. O Vôlei Campinas na terceira colocação com os mesmos 34 pontos ganhos. O Sada Cruzeiro, que é o próximo adversário, inclusive, da equipe campineira, segue na liderança com 43 pontos ganhos. De onde? Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único,
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h19, Thaís Azevedo chegando no CBN Esportes para trazer informações sobre o trânsito. Boa semana, Thaís. Ótima semana para você também, Rafa. Vamos começar falando ali da Avenida Prestes Maia, que tem um pouco de lentidão sentido centro e também sentido rodovia Santos Dumont, na altura ali da Marginal do Pissarrão, por conta de obras que estão sendo realizadas naquele local. Seguindo ali pela Avenida João Jorge, são boas as condições, sentido centro. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade somente na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Prefeito Faria Lima tem excesso de veículos na chegada ao Hospital Mário Gatti, sentido Vila Industrial. No sentido Bosque, trânsito fluindo bem. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem boas condições nos dois sentidos. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Dica para cota única do IPVA. No Super App do Gringo, você escolhe entre Pix, boleto ou até 12 vezes no cartão e ainda pode resolver o licenciamento. Toque de Ouro, com André Heller. Toque de Ouro com o André Heller, agora também junto com a gente no CBN Esportes. O André que sempre participou com a gente no segunda edição, agora Arena CBN, todos os dias a partir das 4 da tarde. O André vai continuar com a gente no CBN Esportes, agora pela manhã, todas as segundas no Toque de Ouro. E André, confesso pra você que nesse primeiro programa pós-mudança, não esperava ter que te apertar, mas meu amigo, vou fazer isso. O que aconteceu com o Vôlei Campinas ontem, André? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Horário novo, obrigado pela parceria. Estou muito feliz. Olha, Pio, da tua parte, os apertões são sempre bem-vindos, viu? Agora, realmente foi um jogo muito ruim para o Vôlei Renata ontem. Posso te dizer com muita tranquilidade que no dia de ontem, na noite de ontem, na verdade, o nosso maior adversário fomos nós mesmos. Erramos demais, não conseguimos impor o nosso jogo, por vezes lideramos no placar, mas sucumbimos talvez à falta de eficiência no ataque, no bloqueio e até mesmo no saque. São pequenos detalhes que estão nos sabotando, viu, Pio? Esses detalhes fazem uma grande diferença. O lado bom, se é que existe algum lado positivo nessa história, é que nós atletas ou equipes esportivas vivem de altos e baixos. Estamos passando por um período agora de performance abaixo daquilo que a gente pode apresentar. E existe só uma receita, viu, Rafael Pio? É treino, estudo, mas tudo começa pela consciência do que está acontecendo. O time tem essa consciência de que precisa melhorar, precisa treinar mais, precisa aprimorar todo o processo, tudo que eu já falei entre saque, ataque, bloqueio, tudo a gente pode, todos esses fundamentos, a gente pode melhorar bastante e o time vai treinar para isso a partir de amanhã. O time ainda não chegou em Campinas, chega em Campinas por volta das 18 horas, mas a partir de terça-feira já começa todo um processo de treinamento, realmente para sair dessa fase, que não é o que a gente queria, mas quando a gente fala de performance esportiva, ela pode acontecer. Quando a gente fala de esportes, a gente fala sempre em detalhes, né, André? Acho que um dos detalhes da partida de ontem foi o fato do time ter tido o set point no primeiro set. Aliás, eu até perdi as contas, acho que foram 4 ou 5 set points e em nenhum momento conseguiu fechar. Fazer 1-0, fechar esse primeiro set, que foi disputadíssimo, foi a 38-36, poderia, psicologicamente, ter tido um efeito positivo na equipe, André? E aí esse detalhe também fez diferença? Mas não tem dúvida, Pio.
não tem dúvida, a tua percepção é totalmente válida. Agora, meu amigo, a parte psicológica também faz parte do jogo. Ao mesmo tempo que uma vitória no primeiro set poderia ter nos dado uma vantagem psicológica, a derrota também pode promover esse tipo de efeito. Afinal de contas, após a derrota no primeiro set, o time, a gente treina para isso, o time treina para isso, deve reagir. Porém, não foi o que aconteceu. Difícil achar explicações, sobretudo para serem compartilhadas aqui, viu? Mas talvez não seja a hora de buscarmos explicações, mas sim soluções, amigo. E o que eu mais costumo falar, e sou até repetitivo, é que as soluções serão encontradas dentro da quadra. Treino, treino e treino, não tem dúvida. Não é só o treino, não é só a quantidade de treino. Quando uma equipe resolve treinar mais e melhor, há também um processo que a gente chama de mobilização. Então, agora vivemos um momento onde a equipe deve ser mobilizada. E nesse processo de mobilização, nós precisamos colocar todos os nossos recursos à disposição do time. É a hora. Volto a dizer, Pio, quando falamos de performance esportiva, estamos também falando de altos e baixos, né? Não é uma linha reta, não é uma linha contínua, né? A performance esportiva é um eletrocardiograma, altos e baixos. Inclusive, esses altos e baixos, picos e vales, faz parte da jornada do herói. Agora, treino, Pio, treino e mais treino, mobilizar a equipe, entender o que está acontecendo e buscar soluções. É essa a nossa missão até o próximo jogo contra o Sábado Cruzeiro. E ser o Cruzeiro o próximo adversário, André, isso pode ter um efeito positivo? É pior num momento como esse, de altos e baixos? Aí você pega o líder do campeonato. Como vocês encaram isso? Melhor ou enfrentar talvez o Lanterna, por exemplo, pudesse psicologicamente ser algo, como seria uma obrigação vencer, algo mais complicado? Pergunta difícil, viu? Agora, poder, pode. As possibilidades estão abertas. Pode ter um resultado positivo, pode ter um efeito negativo na equipe. Na questão de poder, pode acontecer de tudo. Agora, o que deve acontecer é o que nós entendemos que a equipe precisa reagir, precisa se mobilizar e precisa buscar soluções para o que está acontecendo. Não a equipe, não só atletas e comissão técnica, mas inclusive todos nós, né? Somos um projeto e todos nós temos as nossas funções, todos nós temos uma função, uma posição e uma parte importante na performance da equipe. Esse movimento de recuperação, digamos assim, já está acontecendo desde ontem, desde o pós-jogo, e temos que buscar a possibilidade que queremos para transformar essa possibilidade em oportunidade e essa oportunidade em realidade. É para isso que nós trabalhamos todos os dias. Afinal de contas, né, Pio? Pode ser até um jargão, mas nós vamos apresentar no jogo aquilo que nós fazemos repetidamente durante a semana. É isso que buscaremos ao longo dessa semana, de segunda até sexta-feira. André Heller no Toque de Ouro. Obrigado, André. Boa semana. Segunda-feira a gente fala sobre essa partida que, sem dúvida nenhuma, vai ser de tirar o fôlego. Valeu, André. Valeu, um abraço. Boa semana a todos. André Heller no nosso Toque de Ouro. Bom, e vamos falar do clássico. Ontem, que coisa, hein? O Santos em nenhum momento teve qualquer tipo de, vamos dizer assim, domínio no jogo, até por conta de ter um expulso logo no início, depois do segundo tempo jogar com 9. Que coisa o Peixe! O São Paulo se aproveitou e venceu mais umas informações do clássico com o Roberto Lioi. Debaixo de muita chuva, o São Paulo derrotou o Santos por 3-1 no Morumbi. Com gramado encharcado, o primeiro gol tricolor foi aos 16 minutos de bola parada com Caleri. Aos 21, Lucas Pires colocou a mão na bola. Pênalti para o São Paulo e expulsão do atleta do Santos. Galopo marcou
No segundo tempo, João Lucas também foi expulso e o Santos jogou com 9 até o fim. Luan marcou de fora da área e ainda deu tempo de Juan Seco descontar para o Peixe nos acréscimos. O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, elogiou o Galopo, que tem 5 gols na temporada. O Galopo é um jogador que tem gol, e isso é uma coisa importante. E a posição talvez que ele melhor se adapte por enquanto no time. Eu acho que ele pode ter sequência sem problema nenhum, como pode acontecer de um jogo ou outro ficar fora. Do lado do Santos, Odair Hellmann lamentou mais uma vez a bola parada defensiva do time. E aí sofremos 2 gols de bola parada muito rápido, né? O primeiro e o segundo de escanteio de novo. E aí você tem jogador expulso, tem 2 jogadores expulsos e aí o jogo, aí não tem mais avaliação da partida. De São Paulo, Roberto Lioi. Carlão de Freitas, gramado encharcado, mas o São Paulo conseguiu fazer a bola rolar e jogou bem o Tricolor, hein? Jogou bem, venceu com autoridade. O São Paulo tem uma boa equipe. Não vou dizer para fazer frente ao Palmeiras ou ao próprio Corinthians. No mata-mata, de repente, pode acontecer, mas num campeonato por pontos corridos, um brasileiro, por exemplo, eu acho difícil. Mas em termos de Paulistão, dá para brigar. Pena o Santos, né? Nossa. Pena o Santos, facilmente batido, em uma semana, 2 derrotas em clássicos e não ofereceu qualquer resistência ao Palmeiras no sábado retrasado e para o São Paulo ontem à noite no Morumbi. O gramado atrapalhou, evidente, só que São Paulo soube tirar proveito, venceu bem e caminha a passos largos rumo à classificação. Caleri voltou fazendo gols, Luan fez um belo gol, o Luan que ano passado conviveu com lesões, engordou um pouquinho, esse ano está na ponta dos cascos e fez um gol importante para o São Paulo. Intervalo, repórter CBN, a gente volta já para falar do Guarani e da Ponte. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. 2 pessoas foram retiradas dos escombros 178 horas após os terremotos que destruíram parte da Turquia. Uma delas é uma mulher de 70 anos e a outra uma criança de 6. A ONU informou que as buscas estão chegando ao fim. O total de pessoas que morreram na Turquia e na Síria ultrapassou a marca de 36.200. O tremor mais forte aconteceu há uma semana e foi sucedido por uma série de terremotos secundários. O governo turco registra mais de 31.600 vítimas. Do lado sírio, são pelo menos 4.600 mortos. A lista de projetos prioritários do presidente Lula para serem retomados inclui 223 obras iniciadas nos outros mandatos do petista, segundo o levantamento do jornal o Globo. O governo pode acabar entregando empreendimentos iniciados pelo próprio presidente há mais de 13 anos. Nesta semana, Lula vai fazer uma série de viagens pelo Brasil anunciada pelo governo. A ideia é emplacar uma agenda positiva com obras que farão parte dos primeiros 100 dias da gestão. Serão 2 visitas ao Nordeste, com foco na inauguração de casas do programa Minha Casa Minha Vida. O petista vai cumprir a agenda na Bahia amanhã e em Sergipe na quarta-feira. O risco de alcoolismo aumentou entre as pessoas que contraíram a Covid-19 ao longo da pandemia. A informação está no estudo de cientistas da Universidade de Case Western Reserve, nos Estados Unidos. O estudo foi publicado na revista Ciência, em revista científica. Segundo os autores, a associação pode ter relação com o contexto do diagnóstico da doença e da crise sanitária. Foram analisados dados de mais de 2.800.000 indivíduos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli.
Doutor João Felipe Artioli, Direito Desportivo, a gente tem falado muito em recuperação judicial, né, Antônio Lupe? Isso aí, RJ. RJ, exatamente. Vários clubes indo atrás da recuperação judicial. Doutor João Felipe Artioli explica pra gente que isso aí pode ser um pouco perigoso também. Bom dia, doutor! Bom dia, Pio e ouvintes do CBN Sports. A recuperação judicial foi criada para empresas com graves dificuldades financeiras, como forma de garantir que elas possam criar condições de pagar os seus credores. A princípio, não alcança as associações sem fins lucrativos, que é o caso dos clubes de futebol, mas a jurisprudência já vem aceitando os pedidos para aquelas com relevância social e econômica. Se o pedido de recuperação judicial for aprovado, o benefício imediato para o devedor é a suspensão de todas as execuções. Penhoras e bloqueios não podem ser realizados até que o plano de pagamento apresentado seja aceito pelos credores. E parece que os clubes de futebol encontraram na recuperação judicial uma possível solução para endividamento que afeta o fluxo de caixa. Alguns clubes que já são SAF aderiram a essa modalidade para tentar resolver os problemas financeiros da associação, já que a lei da SAF prevê essa possibilidade. Porém, outros clubes buscam a recuperação judicial mesmo sem ter uma SAF constituída e um investidor. E ter um investidor é essencial para que o clube possa reorganizar finanças e honrar com o plano de pagamento. E tendo a SAF constituída, ela poderá responder pelo pagamento da dívida. Sem a SAF e investidor e com o mesmo fluxo de caixa, o clube poderá não ter capacidade de suportar o ônus da recuperação judicial e poderá ter a sua falência decretada. E esse é o grande risco. O resultado da recuperação judicial frustrada é a falência. O mundo das leis do mercado é complexo e estar nele não é sinônimo de sucesso. Até as empresas viáveis podem falir. Recentemente, a Justiça decretou a falência da tradicional Livraria Cultura, que estava em recuperação judicial desde 2018. A recuperação judicial não pode ser vista como uma saída desesperada e de curto prazo, porque se não for muito bem planejada, a falência de clubes poderá ser uma tendência nos próximos anos. Ótima semana e até sexta! A gente até arrepia, né, Carlão? Porque os nossos filhos, não que já pediram em algum momento, mas eu já ouvi esse termo nos dois, já em algum momento já ouvi esse termo, viu, Carlão? Infelizmente, né? Infelizmente, os nossos filhos, hora ou outra, eles passam por problemas, né? Nossa senhora, Deus o livre. Recentemente, a Ponte, ela colocou em votação para que o Conselho Deliberativo desse a permissão à diretoria executiva para organizar e elaborar um estudo e um projeto junto com o escritório de advocacia especialista nessa questão de recuperação judicial. Mas, por enquanto, ainda, pelo que tenho de informações, sem novidade. Guarani também, se não me engano, vai colocar em discussão isso aí futuramente. Que seja bem planejado. Se for bem planejado, é uma saída. Mas se não, aí é a falência. O próximo passo da recuperação judicial, aliás, existem dois. Ou ficar saudável ou falir. Não existe meio termo, não existe o meio do caminho. Não querendo pegar muito o tempo do programa, mas se não me engano, o Carlão pode me ajudar, o Novo Horizontino. O Novo Horizontino faliu. E precisou abrir um novo CNPJ. Esse Novo Horizontino não é o antigo que foi vice-campeão na Europa, paulista. a Fiorentina, o próprio Napoli, né? Acho que passou por essa situação também. Que coisa, hein? Vamos falar da Macaca? Falar da Ponte, que vai ter uma sequência gigante. Teve uma vitória muito importante no final de semana, liderança da Série A2 e agora começa a traçar planos, porque, rapaziada, tanto da questão física quanto o próprio técnico Hélio dos Anjos vão ter que quebrar a cabeça, hein, Júlio Nascimento? E eu digo mais, né? Não só uma sequência daqui pra frente, né, Pio? Mas uma sequência que já existe, né? São 9 jogos em 30 dias, então hoje uma sequência pesada que a Ponte Preta tem enfrentado, né? E agora até o jogo contra o Fluminense lá em Teresina vai enfrentar uma maratona aí de mais 3 jogos. Então, sem muito tempo para pensar, hoje já pelo período da manhã a Macaca se reapresentou, treinou depois aí do curto descanso com a vitória contra o Oeste. Mas ainda, Pio, falando sobre esse resultado positivo no final de semana, muito tem se comentado sobre um novo Matheus Jesus, né? O Matheus Jesus é um jogador que divide a opinião dos torcedores, da imprensa. Tem gente que gosta muito, tem gente que tem um pé atrás, mas nesses 3 jogos o Matheus ele foi muito bem com a camisa da Ponte, 3 gols, foi o grande nome
da vitória contra o Oeste, e na entrevista coletiva, questionado pelo Antônio Lupe, o Hélio dos Anjos falou sobre essa transformação do volante da Macaca. Olha, a questão de Jesus, o Jesus sempre foi muito querido aqui dentro, né? Quando a Ponte Preta trouxe o Jesus, eu nem estava aqui. Inclusive, eu pedi o Jesus para a Ponte Preta, porque eu queria o Jesus no Náutico. Você entendeu? Eu queria o Jesus no Náutico. E a Ponte Preta, na época, trouxe para cá. O presidente também sempre gostou desse jogador. Nesse momento de dificuldade que ele teve aí, o presidente deu um apoio muito grande. Mais apoio do que as pessoas que gerenciam a carreira dele. Muito mais apoio. A Ponte Preta deu para Jesus um apoio, você entende? Que seria normal outras pessoas darem. Porque a Ponte Preta ficou prejudicada nisso tudo. Mas a Ponte Preta, em momento algum, deixou Jesus desamparado, né? Méritos aí do nosso presidente, que realmente foi o presidente que trouxe para cá, o presidente que falou comigo, falei, pô, esse jogador, o Jesus por mim, estava escalado no primeiro dia que eu cheguei na Ponte Preta. Eu ia colocá-lo para jogar contra o Mirassol, ele com problema de percentual e tudo, eu falei, não, mas esse jogador é um jogador que eu conheço, eu vou levá-lo, ele vai jogar. Aí ele teve um probleminha de posterior, não pôde ir e logo em seguida veio o baque do doping. Jesus ganhou outra oportunidade na vida profissional, porque doping hoje está muito duro, né? As penalizações são muito duras. É muito difícil sair de um julgamento de um doping sobre contaminação, né? Porque é contaminado. Esse ano ele chegou com um percentual de 10,1. Então Jesus, junto com sua família, junto com sua esposa, Jesus brigou com ele mesmo. Quer dizer, então ele virou outra pessoa. Ele viu o que ele estava perdendo, né? Ele refletiu e eu sempre gostei muito desse jogador, sempre. Eu acho que é um jogador de muita personalidade, de muita técnica. É um jogador que, olha, eu falo para você, daquele jogador que você fala, poxa, por que tá assim? Com 25 anos já podia estar em outro nível, mesmo que ele tenha um nível bom. Ele está num ano também complicado, né, no seguinte, porque acabar o contrato contra o Corinthians, ele tem um rendimento muito alto no Corinthians, e vai acabar esse contrato, então agora é ele por ele. O Hélio dos Anjos enaltecendo, né, o trabalho do Matheus Jesus. Jesus está vivendo, né, Pio, uma fase abençoada, né? Repita, por favor. Jesus está numa fase abençoada. Então eu vou ser obrigado a cometer uma indiscrição aqui. Ô, Lupe, que matéria, se você fosse editor do jornal, que matéria você colocaria para o jogo da Ponte? Seria a seguinte... Se quiser editar o Diário do Lupe. Diário do Lupe. Assim, Jesus salva a macaca. Esse seria o título. Esse é o título. O tá. subtítulo. Isso. Tá. Após o pecado do doping, jogador salvou a macaca na vitória contra o Oeste. E aí, Júlio Nascimento? Não, pecado é muito forte, cara. Mas... Jesus... Jesus não peca, Antônio Lupe. Se o Júlio Nascimento fosse o editor do Diário do Lupe, não entra essa manchete seria cortada. Não, essa não seria. Eu acho que o que daria pra fazer é o seguinte, né? Vai. Anjos... Anjos Mateus Anjos. Jesus. Entendeu? Que é um trabalho em conjunto. Jesus com os anjos. Foi bem. Não, foi bem, hein? Que isso. Vitória dos céus. Nossa, meu Deus do céu. Ô, Carlão, vamos... É melhor continuar aqui. Vai começar a piorar. Vai começar a piorar, mas... Nós vamos até as duas, só com títulos diferentes. Só com essas coisas. Mas que foi uma... Eu já tenho a do Guarani também da próxima. Nossa senhora, uma vitória importantíssima, isso sem dúvida nenhuma, porque a Ponte reassume a liderança da Série A2, Carlão. Pio, uma vitória importante, coloca a Ponte na liderança com 22 pontos, a classificação é logo ali, mais 2, 3 pontinhos, aí a Ponte sacramenta a classificação e depois corre atrás em permanecer como a primeira colocada para decidir em casa. Agora, uma vitória que traz reflexões, preocupações ao torcedor, porque a Ponte mais uma vez não fez um bom jogo, né? Defensivamente ela pecou, tanto é que ela toma um gol que não valeu, né? Nos últimos segundos, no último lance do Oeste. E, Pio, um impedimento que realmente aconteceu. Depois nós ficamos acompanhando
o Paulistão, né? Paulistão Play que transmitiu a partida, e realmente o jogador do Oeste ele está com parte do corpo à frente. Agora, se esse lance fosse aos 20, 25, eu acho que ele daria o gol. Eu acho que ele daria o gol. Ou seja, foi um impedimento ali, poucos centímetros. Então mostra que a defesa tem as suas falhas, a Ponte está vulnerável, né? O próprio Hélio disse na entrevista coletiva que a equipe tem dificuldade em marcar com a linha baixa, né? Ou seja, a famosa retranca, né? A famosa parte defensiva, e o Fábio Sanches pode ser a salvação da lavoura. O Arthur ali ainda tem problemas de adaptação, e o Arthur longe da lateral esquerda, ou a lateral esquerda sem o Arthur, a Ponte sente muito. O Arthur tem muita qualidade por aquele setor, e o Júnior Tavares até agora não conseguiu desempenhar um bom futebol. Jean Carlos também ainda não se encontrou, ou seja, a Ponte ela precisa de um zagueiro competente no lado esquerdo, e precisa da volta do Arthur à lateral esquerda. Se isso não acontecer, a Ponte corre risco, não vou dizer eliminação, mas corre risco de sofrer demais nesta Série A2. Foi uma vitória, mas uma vitória que não convenceu muito. Aí, claro, o Matheus Jesus jogou bem. Ela venceu na individualidade do Matheus Jesus e numa bola parada do Elvis. Você perdeu para o Fernando Andreotti, Antônio Lupe. Manda. Título dele: após crucificação no doping, Jesus ressuscita para salvar a Ponte Preta. Não, mas ele foi perfeito. Hã? Fala aí. Perfeito. Foi perfeito. Nossa. Hein, Julião? Essa aí foi boa. Não, essa aí foi boa porque ele usou a trajetória de Jesus, né? Então ele foi bem. Ele foi bem demais. Não, ele, olha, palmas para o Fernando. 10/10. Não, 10/10. 10 de 10 para você. E agora é aquela história toda, né? A Ponte faz um planejamento, Julião, porque nessa sequência aí, pra estourar os caras é facinho. Exatamente, Peu. Anjos tem aí um problema celestial pra resolver, porque é muito grande mesmo. São 3 desfalques pro próximo jogo contra o Linense: Gé, Elvis e Ramon. E essa nova maratona, agora mais 3 jogos em 2 semanas. É muito jogo pela frente, então além dos suspensos, uma dor de cabeça infernal. Ainda bem que ia fazer boa. Não tem a menor condição. Não. Problema celestial. Não, para. Meu Deus do céu, cara. A gente começou a dormir na praça hoje. Não dá. Problema celestial. Não, geralmente é assim, né, Carlão? De sexta-feira, né? Tá me chamando. Hoje é só Mas, cara, o Júlio foi longe demais pra tentar encaixar. Né? Anjos tem um problema. Hoje é só a segunda. Eu vou falar pra você, tô chorando aqui. Nossa, rapaz. Ô, Fábio Scheib, salva a gente, vai. Falamos da macaca e ontem um Super Bowl, eu vou falar pra você. Finalmente um Super Bowl disputado, ô Fábio Scheib, porque nos últimos anos a gente vinha tendo sempre uma equipe que saía na frente e segurava. Ontem, Kansas City sai atrás, depois consegue virar. E aquilo que é saber usar o tempo, hein, Fábio Scheib? Exatamente, Rafael Pio, até o final, né? O Júlio também pode falar bastante também, que o Júlio é conhecedor nato desse esporte. Mas o Kansas City Chiefs conseguiu essa vitória por 38-35 nesse domingo no Arizona. Como você disse no começo, teve o show da Rihanna no intervalo. Foi aquela super festa que o Super Bowl sempre faz, né? E o Patrick Mahomes se confirma como a maior estrela da NFL, né? Na sua 6ª temporada, ele conquista o 2º título e é o MVP do Super Bowl pela 2ª vez. O Patrick Mahomes, depois da aposentadoria do Tom Brady, né, que era o marido da Gisele Bündchen, o Patrick Mahomes assume esse posto e é o MVP do Super Bowl pela 2ª vez. Foi um jogaço, né? Ontem, como sempre, o Super Bowl sempre trazendo muitas emoções, muita festa, né, Julio? Exatamente, né? O Patrick Mahomes, ele, na ausência da figura do Tom Brady, né, que é o maior vencedor do Super Bowl, o jogador que doutrinou, revolucionou a posição, ele é de fato a maior estrela, né? Tanto dentro de campo, né, quanto fora de campo, mas dá pra dizer tranquilamente aqui que o Eagles entregou a paçoca ontem, né? Foi uma pipocada no segundo tempo do Eagles, porque tinha uma grande vantagem na ida pro intervalo, 22 minutos de posse, que é o 2º maior número desde o Chicago Bears em 85,
Então, estava administrando no primeiro tempo e entregou tudo no segundo tempo, mas claro que isso passa pelo talento do Mahomes. Sem dúvida nenhuma, que sabe administrar, inclusive, a última posse de bola, segurando para o field goal, faltando 8 segundos, né, Julião, para terminar o jogo, e aí depois... Porque você mata o relógio, né? Você mata o relógio, o Eagles teve a oportunidade de no retorno, seria muito complicado, joelho no chão, para o cronômetro, 4 segundos para a última jogada, nada feito, e o título do Kansas City Chiefs. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do Guarani, mas não antes de ler a mensagem do Vinícius, que manda: seria essa maratona de Jogos da Ponte uma Via Crucis? Intervalo, gente. CBN Esportes Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. 11h51. Quem mandou mensagem aqui, deixa eu achar, Antônio Lupe, vai passar para você. Calma. Bom dia. Aqui. Bom dia, amigos. Bom dia. É o JP quem mandou. O Guarani ganhou do São Bento, da chuva e da ruindade do Gênison, diz o JP de Moraes, que tá indo até contra o próprio atacante do Bugre. Vitória importantíssima. Agora, uma coisa é certa, hein? Venceu o São Bento e a chuva, isso não tem a dúvida, porque o que choveu lá no SIC, rapaz do céu. E a gente falou no bloco da ponte, né, de Jesus, de Anjos, o Guarani foi até a equipe, foi até Sorocaba, debaixo de muita chuva, e Rios foi quem fez a alegria do torcedor do Guarani, até porque foi ele que marcou o único gol da partida, e foi um golaço. A jogada trabalhada pelo Isaac. E diz Carlão de Freitas que Richard Rios não ficará para a Série B, dificilmente. Vamos nessa. Vamos com calma, Carlão. Porque a vitória foi importante, porque o Guarani chegou aos 10 pontos, está na terceira colocação do Grupo B, e agora deu um chega para lá no rebaixamento, se distanciou, e uma vitória contra o São Bernardo na quarta-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa pode até mesmo livrar o Guarani de qualquer risco de rebaixamento e focar apenas nessa possibilidade de classificação. Depois da partida, o técnico Mozart falou da importância do resultado e da importância de uma vitória na próxima quarta-feira. Foi um jogo de realmente muita briga e assim, os jogadores não fizeram nada além do que eu sei o que eles podem dar, assim, né? E assim, me sinto bem orgulhoso e honrado de ser o treinador deles, do que eles fizeram hoje. Nós temos um caminho longo pela frente ainda, mas eu tinha falado que o jogo contra a Portuguesa seria a nossa retomada, então eu espero que a gente mantenha os pés no chão, mantenha a nossa humildade e se prepare da maneira adequada, da maneira que um jogo de futebol pede, para nós quarta-feira criarmos uma atmosfera junto com o nosso torcedor, até assim antecipar, né, pedir para o presidente de repente fazer uma promoção, alguma coisa nesse sentido, né, para realmente chamar o nosso torcedor, porque quarta-feira eu encaro como uma final, a possibilidade de nós construirmos a terceira vitória seguida e pode nos colocar numa posição bem importante dentro do campeonato. Então, desde já eu peço o apoio do nosso torcedor e para a gente mobilizar e criar essa atmosfera positiva para o jogo de quarta-feira. O torcedor, ela será fundamental nesse jogo contra o São Bernardo, que também faz uma boa campanha no Campeonato Paulista, e o Mozart, ele tem mais uma vez alguns problemas, né? O Bruninho já não jogou, o Derek não jogou, e ele perde justamente o seu principal jogador. O Richard Rios está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, se o torcedor do Guarani, assim como o Carlão disse ali na nossa redação, de que dificilmente, até pela qualidade dele, ele pode sim
ter aí sondagens e propostas de outros clubes, a gente vai ver um Guarani na quarta-feira, sem o Rios em campo. E pega um time muito certinho, um time muito ajeitado. São Bernardo vem crescendo ano a ano, Carlão. É a melhor equipe do interior, né? É. A classificação do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras com 20, São Paulo em segundo com 14. O São Bernardo lidera aí com 13 pontos, lidera as equipes do interior, embora o São Bernardo seja aí do ABC. Pio, uma vitória que muda a rota do Guarani. Eu acho que agora o Guarani pode sim pensar em classificação. Matematicamente ainda não está livre do rebaixamento, mas uma vitória chega aos 13 pontos, com 13 pontos não cai. Mas a própria atmosfera, vitória sobre a Portuguesa da maneira que foi, de virada, um jogo emocionante, e a vitória com autoridade sobre o São Bento, levando em conta as condições do gramado, levando em conta um São Bento melhor posicionado antes da partida, levando em conta a situação, o risco de rebaixamento que estava antes de começar o jogo. Então o Guarani foi bem, Richard Rios mais uma vez demonstrando que é um jogador, que é um ativo do clube. O Guarani vai tirar muito proveito desse rapaz, vive uma fase incrível. Agora, uma coisa que eu vinha falando e se comprova, mas isso é muito lógico. Alguns torcedores torcem, né, literalmente torcem o nariz quando eu falo que o Giovanni Augusto, a recuperação do Guarani passa pelo Giovanni Augusto. Não precisa ser nenhum gênio da lâmpada. O futebol hoje, é claro, ele tem muita transpiração, mas o talento ainda ajuda. O talento ainda é essencial. Então, o pouco que o Giovanni Augusto tem apresentado nesta trajetória do Guarani já é o suficiente, pelo menos, para tirar o Guarani de uma zona desconfortável do campeonato, para colocar o Guarani numa situação de classificação. O cara que joga não adianta. A presença do Giovanni Augusto no time do Guarani já muda. O gol saiu de uma bola trabalhada com o Isaac, o cruzamento, o Richard Rios foi e finalizou. Então o Guarani parece que clareou um pouquinho a sua situação dentro do Campeonato Paulista e brigar pela classificação é algo concreto. Pio. Oi, diga. Lembrando que o São Bernardo vai estar com um tempo mais de folga, né? Porque já que ontem ia enfrentar o Ituano aqui em Itu, no Novelli Júnior, e diante das fortes chuvas, o gramado do Novelli Júnior ficou totalmente inviável para a partida. O Rafael Claus, árbitro da partida, determinou que a partida fosse suspensa e vai ser realizada no dia 22 de fevereiro, sem ser essa semana, na próxima quarta-feira, ainda sem horário definido. Mas o jogo entre Ituano e São Bernardo, no horário que você adorou, 8h30 da noite, ontem de domingo, nossa, cara, não foi realizado, né? Não faz nenhum sentido, né, você marcar um jogo, e com todo respeito a Ituano e São Bernardo, quando você põe um clássico, sei lá, né? Agora você colocar um jogo que teoricamente vai ter menos torcida às 8h30 da noite de um domingo, cara, pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido. Dia 22, né, Fabião, então? Dia 22 ainda sem horário definido. Se não me engano, o São Bernardo é o Márcio Zanardi, o técnico, né? Sim. Que foi passou pelo Guarani. Fez uma boa campanha na Copa São Paulo. Sim, ele revelou o Bidu e revelou o Davó e Mateuzinho. Exato. Foi. Bom, um abraço pro Zé Pires, tá acompanhando o nosso programa, dando risada das bobagens que a gente fala aqui. O Fábio Veloso manda o seguinte, pra gente terminar. Com chave de ouro. Com chave de ouro. Olá. Olá. O Al Hilal fez 3 gols no Real Madrid. Vocês realmente acham que foi zebra a derrota do Flamengo? Tirando a Europa, todos os campeões continentais estão nivelados, não tem mais zebra. Eu, particularmente, não acho que foi zebra. Porque você pega o time do Al Hilal, por exemplo, timaço. Aliás, só um detalhe, a zaga do Real tava uma peneira, né? Nossa senhora. Você vê que as minhas projeções, elas são baseadas em números. Todos os jogos envolvendo os times que foram semifinalistas foram jogos com pelo menos aí mais de média de 3 gols por jogo. Você foi muito bem. Aliás, Júlio Nascimento, 8 gols numa final de Mundial? Eu não me lembro. Também não me lembro de cabeça assim. É muito comum um 4x1, um 3x0, né? O Santos passou sufoco aí contra o Barcelona, mas
8 gols. E é muito difícil também a defesa do Real Madrid sofrer 3 gols, né? Eu tenho esse detalhe também, né? Mas chamou a atenção a alegria dos jogadores do Real Madrid após a conquista. Né? Nossa! Mas, Carlão, foi assim, apita o árbitro, sabe aquela coisa quando o time sul-americano ganha, deita no chão, chora, sim. o outro vem abraça... Cara, é como se tivesse acabado um amistoso. Ah, assim. eu já falei aqui abertamente, eu acho esse Mundial mambembe demais. Nossa Senhora. A FIFA poderia, não sei, dar um jeito, tratar com mais carinho, mas sinceramente, ele é importante sim, até pela gozação do futebol aqui, né? O Palmeiras, o Fluminense e tal, esses clubes que não conquistaram e... sei lá, acham que conquistaram, não sei como referir a essa situação, mas realmente é um campeonato bem mequetrefe. Nossa Senhora. Eduardo Lacerda perguntando, Bruno Mendes já tá certo ou só pra Série B? Quem responde? Bruno Mendes, ele tá negociando, o Guarani ainda não oficializou, mas isso deve acontecer, se não me engano o Bugre tem mais uma vaga pra ser inscrito e essa vaga deve ser do Bruno Mendes. Então ele pode já chegar pro Paulista. Mas eu só preciso ver se já deu a data aqui do Campeonato Paulista. Dia 10, né? Dia 10 foi sexta. Então acabou. Mas mata-mata pode inscrever. É verdade, se o Guarani conseguir a vaga ele pode fazer até 4 trocas. Então se o Bruno Mendes estiver regularizado, o Guarani conseguir a classificação, ele joga. Valeu, Carlos Lodge, pela mensagem também. Muitas participações aqui no CBN Esportes. Carlão de Freitas, você volta no Arena às 4. Até já, Rafael Pio. Pra você, até amanhã. Até exatamente. Isso. Um abraço, Antônio Lupe. Um grande abraço, Rafael. Valeu, Júlio Nascimento. Bons títulos aí pra você, viu, Júlio? Hoje sensacional, né? Um abraço, amigos. Meu Deus do céu. Valeu, Fábio Scheibe. Valeu, Pio. Valeu, gente. A gente volta no CBN Esportes amanhã, a partir das 11. Até lá. Tchau. CBN Esportes Campinas.